meus queridos, minhas queridas, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre polos magnéticos e zonas térmicas. Vamos perceber que os polos magnéticos são totalmente diferentes dos polos geográficos. Vamos ver também que o nosso planeta Terra é dividido em zonas térmicas, tem lugar que esquenta mais, tem lugar que esquenta menos. Vamos ver tudo isso no desenvolver do nosso conteúdo, tá ok? Aproveitem e inscrevam-se no meu canal e deixem o seu joinha. Aproveitem! Nosso conteúdo de hoje vai ser sobre polos magnéticos e zonas térmicas. Nós vamos perceber no desenvolver do nosso vídeo que existem dois tipos de polos no nosso planeta. Tem o polo geográfico, que é o polo determinado por nós, seres humanos, que tem a ver com a linha de Greenwich, e tem um outro polo que se chama polo magnético, que é um fenômeno natural que ocorre na Terra. Então, ele se caracteriza como polo magnético, que são utilizados como referência para a geolocalização desde o século I, quando a bússola foi criada pelos chineses. Lá na antiguidade, os chineses já tinham essa ideia do polo magnético. Nós vamos ver no decorrer do nosso vídeo para que serve, qual é a importância de descobrir, de entender esse polo magnético. Então, o núcleo da Terra é composto basicamente de ferro e níquel. Por essa razão, funciona como um grande ímã, gente. Então, aqui eu trouxe para vocês uma bússola antiga, uma bússola confeccionada pelos chineses. Provavelmente essa bússola aqui deve ter sido uma das primeiras bússolas a serem confeccionadas. Olha que legal! Então eles já tinham esse conhecimento desse polo magnético e conseguiram confeccionar essa bússola. Para que eles usavam? Para se orientar, para poder se orientar nas batalhas, para poder se orientar para poder conquistar territórios. Isso se tornou de muita importância para os chineses e, consequentemente, veio aperfeiçoando até chegarmos nos dias de hoje, gente, até chegarmos na nossa tecnologia de GPS. Tudo baseado, tudo começou por aqui, por essa bússola antiga descoberta pelos chineses, ok? Então, os polos geográficos não são os mesmos que os magnéticos, mas ficam bem próximos, né? A gente pode perceber aqui que tem o polo geográfico, que tem a ver com a linha de Greenwich, e esse tracinho vermelho aqui, que é o polo magnético, e eles não ficam também no mesmo lugar. O polo magnético fica a 55 km, hoje ele se encontra a 55 km de distância do polo geográfico, né? Isso foi determinado também no século XIX, foi conseguido determinar que o polo geográfico e o polo magnético não ficam no mesmo lugar, eles ficam em lugares separados, né? Hoje o polo magnético está se direcionando cada vez mais para o lado do continente asiático, cada vez mais para o lado da Rússia, e o polo geográfico continua estático, né? Com a linha de Greenwich, que vai cortar a Terra ao meio, vai formar dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, ok? Então, os polos norte e sul geográficos é uma convenção humana, enquanto os polos magnéticos são consequências de um fenômeno natural. Os polos geográficos são lugares onde o eixo da rotação da Terra corta a superfície do planeta. Ó, aqui está bem explicadinho, tem a ver diretamente com a linha de Greenwich, né? Já os polos magnéticos são pontos do planeta em que o ímã aponta para baixo, formando um ângulo de 90 graus. Então ele tem a ver com essa linha vermelhinha aqui, tracejada. Já foi demonstrado anteriormente. Tem que ver com a rotação do núcleo da Terra associado à rotação da... E nessa figura demonstra exatamente como se forma esse campo magnético. A Terra se torna um grande ímã, se torna um ímã gigante. A Terra se torna um dínamo, gente. Ó, a rotação da Terra associada com a rotação do núcleo, com o movimento do núcleo, vai formar esse campo magnético que vai determinar o nosso polo magnético, né? O nosso polo norte magnético e o sul magnético, que é diferente do nosso polo geográfico, que é o que a gente viu até agora. A Terra, gente, ela gira por volta de 1.700 km por hora. Ela é muito rápida. E o núcleo vai girar mais rapidamente ainda. Por quê? Porque o núcleo ele é
líquido, né? E esse líquido, vocês sabem que ele é mais rápido, ele se gira muito mais rápido. Então, associado ao movimento de rotação com o núcleo líquido em movimento, vai formar esse campo magnético que vai nos proporcionar os polos magnéticos, que vai ser usado para a nossa localização, vai ser usado para a nossa bússola, tá ok? A Terra se transforma num grande ímã, num ímã gigante. Fato conhecido desde a antiguidade. Sabendo disso, os chineses inventaram a bússola por volta do século IV, como vimos anteriormente. Quando esse conhecimento chegou à Europa no século XIII, foi o que deu um boom, foi o que deu uma explosão para as grandes navegações. Então eles conseguiram melhorar a tecnologia, conseguiram melhorar as técnicas de navegação através desse conhecimento, conseguiram melhorar as técnicas de bússola, conseguiram fazer umas bússolas mais precisas. E com isso, esse povo aqui da Europa, os portugueses, os espanhóis e os ingleses se lançaram nas grandes navegações apoiado na base da bússola, na base do conhecimento chinês, sabendo o norte magnético e determinando o norte geográfico. Isso se tornou de grande importância para nós, gente, porque a gente pode explicar a nossa convivência aqui no Brasil, aqui nesse território que a gente está vivendo hoje, através do conhecimento da bússola, através do desenvolvimento da bússola, porque isso possibilitou que esses países europeus se lançassem e começassem a colonizar a nossa América, o nosso continente. Anterior à importância dos meridianos e dos paralelos, vimos que o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, que vai cortar a Terra, vai formar a Terra em dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste, e o Equador, que vai dividir a Terra em norte e sul, né? Então, até o início do século XIX, acreditava-se que os polos geográficos e magnéticos ficavam no mesmo lugar. Mas foi só então com pesquisas a partir do século XIX que se determinou, que conseguiu determinar que os polos geográficos não ficam na mesma direção que os polos magnéticos. Então, com essas grandes descobertas, com essas grandes tecnologias avançando a todo momento, desde o século I a.C., com a descoberta dos chineses pelo polo magnético, e essas técnicas vêm se aperfeiçoando, vêm facilitando a vida dos navegantes, transformando a vida deles mais fácil, com a cartografia moderna, que criou um sistema de meridianos e paralelos. Sabemos que os meridianos e paralelos são linhas imaginárias que cortam o nosso planeta, né? Então, o principal meridiano, nós temos a linha de Greenwich, que vai separar a Terra em dois hemisférios, hemisfério leste e oeste, e temos um paralelo principal, que é o paralelo da linha do Equador, que vai dividir a Terra também em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, com essa formação de paralelos e meridianos, com essas linhas imaginárias tracejadas em torno da nossa Terra, que possibilitou pelo avanço da bússola, é que temos uma facilidade nas navegações, e através dessas facilidades é que começam a descobrir novas terras. O nosso continente americano foi descoberto a partir daí, a partir dessas grandes navegações, a partir do século XIII. Já no século XIX, acreditava-se que os polos geográfico e magnético ficassem no mesmo lugar, mas foi com o pesquisador inglês James Clerk que conseguiu chegar a primeira vez num ponto aqui no Ártico e conseguiu observar que o norte geográfico e o norte magnético não estão localizados no mesmo lugar, os pontos não coincidiam. Na mesma época, um outro dinamarquês chamado de Hans, ele conseguiu desenvolver o eletromagnetismo, como estava em estudos envolvendo o eletromagnetismo, e aplicado a esse eletromagnetismo, aplicado às experiências do nosso inglês, é que temos uma definição mais clara desses polos magnéticos, desses polos geográficos, e que vão ser aplicados nos nossos conhecimentos, vão ser aplicados nas nossas bússolas, e conhecemos até hoje o nosso GPS a partir daí, a partir desse conhecimento desse pessoal todo que começou a pesquisar,
começou a se envolver com pesquisas para determinar exatamente isso, facilitando a vida de todo mundo. E uma observação para nós aqui, ó. Então, o eixo de rotação da Terra determina o polo geográfico, enquanto o movimento do magma da Terra cria um campo magnético. Então, vocês viram que são duas propostas diferentes, né, do polo e do campo magnético da Terra. Nessa observação também fica bem claro, ó, ao contrário do nascente e do poente, que está sempre no mesmo lugar, quer dizer, o Sol vai nascer, até hoje está nascendo sempre no leste e está se pondo no oeste, os polos magnéticos estão em movimento, né? Então ele não está localizado sempre no mesmo lugar. Ao passar dos anos, ao passar dos séculos, ele está se movimentando. Hoje ele já está a 55 quilômetros de distância do nosso polo geográfico, está se distanciando a todo ano. Ele se distancia alguns centímetros e vai em direção à Ásia. Então não podemos falar exatamente que o polo magnético está localizado sempre no mesmo lugar, ao contrário do nascente e do poente. Tá ok? Vou falar um pouquinho agora sobre zonas térmicas da Terra. Nós sabemos que o Sol não distribui o calor por igual na nossa superfície terrestre. Ele distribui calor diferente. Tanto é que temos o Polo Norte e o Polo Sul que são totalmente cobertos de gelo. Na medida que vamos nos direcionando mais próximo à linha do Equador, o clima vai aquecendo. Por isso conseguimos fazer essa diferenciação de zonas térmicas. Dividimos a Terra em 5 zonas térmicas, né? Para melhor compreendermos as diferenças climáticas e assim possibilitar um melhor aproveitamento do calor solar. Para quê, gente? Porque é muito importante, tanto para a nossa agricultura, tanto para a nossa economia, tanto para a nossa indústria, tanto para o nosso setor de serviço. O calor, o clima vai fazer toda essa diferença para nós aqui, tá? Então dividimos a Terra em 5 zonas térmicas. Associado a essa diferença de calor, associado ao fenômeno equinócio e o solstício, sabemos que o equinócio e o solstício são fenômenos da natureza onde o Sol vai ficar mais próximo da Terra e o solstício, a Terra vai ficar um pouco mais distante. Isso vai influenciar também nas estações do ano, né, diretamente. Tem a ver com as zonas térmicas da Terra. Então, gente, as zonas térmicas estão relacionadas diretamente com a latitude. E a latitude está relacionada diretamente com a linha do Equador, que é a distância medida em graus a partir da linha do Equador. Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente é a zona térmica. E automaticamente o clima é mais quente também, gente. Então, essas zonas térmicas estão relacionadas diretamente com a linha do Equador. As linhas horizontais que cortam imaginariamente o globo terrestre são denominados paralelos. E os principais paralelos são linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Então tá aqui, gente, ó, as principais linhas, os principais paralelos que cortam a nossa Terra, que são linhas imaginárias, estão relacionados diretamente com a linha do Equador. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente será o clima, mais quente será essa zona térmica, ok? Então, vamos começar lá do Polo Norte. Vamos chegar lá, a zona polar ou glacial ártica. É um território, é uma zona fria demais. Já vai esquentando na medida que a gente vai descendo aqui a zona temperada do norte. Vai aquecendo um pouco mais, o clima vai ficando um pouquinho mais ameno, as temperaturas vão aquecendo um pouco mais. Na medida que nós chegamos próximo à linha do Equador, já é bastante quente, Aqui no Brasil temos um exemplo bem clássico, bem certinho do nosso Nordeste, do nosso sertão nordestino, que são climas extremamente quentes. E na medida que nós vamos nos direcionando mais para o sul, ó, temos aqui
a outra, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, temos uma zona temperada sul. Essa zona temperada sul, gente, abrange o nosso território também aqui, onde a gente está, nossa localização aqui no Paraná. Nós ficamos exatamente entre a tropical e a temperada sul. Nós temos aqui os nossos climas bem definidos, com verão quentes e chuvosos, com inverno frio, e temos o outono e a primavera também, né? Então temos as estações definidas. A grande diferença desses climas polares é que não tem verão, gente. É totalmente frio, é sempre muito frio e vai aquecendo conforme nos direcionamos próximo à linha do Equador, tá ok? Então isso se deve a esse fator aqui, a esse fenômeno, a esse elemento aqui, ó. O Sol não aquece por igual o nosso planeta, ó, por causa do nosso eixo de inclinação, que nós estamos inclinados nós estamos num eixo de inclinação de 23 graus, gente. Está aqui, ó. Por isso que o Sol nessa região aqui vai aquecer menos do que o Sol dessa região aqui, ó, porque ele não aquece igualmente o nosso território da Terra, qualquer território, tanto o brasileiro quanto o americano, quanto o europeu, ele não aquece por igual, ele vai aquecer diferentemente. Por isso que temos essas diferenças climáticas e por isso que temos essas zonas climáticas. Podemos começar a falar sobre a zona polar ártica e antártica, ó. Essa aqui é uma bem característica, ó, bem frio, né? Temperaturas com invernos rigorosos, frios, né? Com frio extremo, né? O verão aqui não tem verão que nem a gente conhece aqui. O verão é um pouco mais quente só, mas não chega nem a derreter esse gelo aqui, gente. Isso aqui é um iglu, ó. É uma figura bem característica, né? Bem icônica do Polo Norte, né? Aqui o pessoal constrói isso aqui como casas, né? Como aqui os ignutos moram aqui dentro, tá ok? Então, temperaturas nessa região são relativamente frias. Não muda muito o clima, não. Ele continua sendo gelado. Aqui nessas duas regiões, no Polo Norte e no Polo Sul, ocorre um outro fenômeno interessante da gente ver, que é o Sol da meia-noite. O Sol da meia-noite funciona dessa forma. Devido a essa inclinação da Terra, devido a essa diferença de radiação solar, o Sol fica 6 meses de dia e 6 meses o Sol não aparece. Isso vai favorecer também essas áreas geladas, vai favorecer com que fiquem mais frias, com que essas áreas permaneçam sobre o gelo por causa do Sol da meia-noite. Então o Sol da meia-noite é tipo 10 horas da noite, ainda é dia. O Sol não se põe durante 6 meses, o Sol fica exposto, ok? O nosso próximo comentário é sobre a zona tropical, ó. Percebem que aqui já modificou totalmente a vegetação, ó. Temos uma vegetação mais verde, mais exuberante, porque a quantidade de chuva também aumenta, porque o clima também vai ficando melhor, o clima vai ficando mais ensolarado, a radiação do Sol vai ficando mais forte. Então essa zona tropical é a região compreendida entre os dois trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio, a qual apresenta como características elevadas temperatura e a grande quantidade de chuva. Então altos índices pluviométricos, alta quantidade de chuva. Isso favorece o que? Favorece o crescimento de uma grande variedade de vegetação, né? Essa região apresenta uma grande variedade de climas, como tropical, equatorial, semiárido, clima de monções, entre outros. Então essa região, essa zona tropical, ela é muito diversificada, ela é muito mais diversificada do que nas regiões mais frias, porque por causa do Sol, gente, por causa da incidência da radiação solar. A vegetação também é bastante expressiva, especialmente com a formação de áreas como florestas, né? Como é o caso da nossa própria floresta amazônica. É um exemplo bem claro que nós temos aí a nossa floresta amazônica lá no norte, é bem próximo à linha do Equador. Lá chove bastante, o clima é bastante quente, né? Nos direcionando mais um pouco próximo para o sul, né, próximo à linha do Equador, já vamos ter uma diminuição de clima. Chegando mais próximo para nós aqui, já descemos uma boa parte, aqui no Paraná, já descemos uma boa parte, nos distanciamos bem da linha do Equador, já começamos a sentir o frio, não é? No inverno aqui é um friozinho legal, dá um frio, até muitas vezes um frio razoável até.
E chegando mais para baixo, lá na parte da Patagônia, lá na Argentina, lá embaixo, então lá é neve também, gente. Lá já tem um clima bem rigoroso, um inverno bem frio, ok? Então, pessoal, para encerrarmos o nosso conteúdo sobre zonas térmicas e polos magnéticos, né, agora, antes de eu passar o vídeo, eu vou fazer um resuminho total aqui do que a gente viu, essa parte de zonas térmicas, calor, clima, toda essa parte, e depois eu vou passar um vídeo que vai auxiliar na explicação, tá ok? Então, para fazermos um resumo total do que a gente viu sobre zonas térmicas, podemos dizer que o nosso planeta é cortado por linhas imaginárias, né? São linhas imaginárias, são os paralelos e os meridianos. O nosso foco de estudo são os paralelos, que tem a ver diretamente com a linha do Equador. Para nós aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 paralelos principais. Temos o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E é exatamente nesses paralelos é que vai se dar essa diferença de temperatura, essa diferença de zonas térmicas, gente. Por que isso acontece? Porque a gente já sabe que o Sol não aquece o nosso planeta, o nosso território da Terra por igual, exatamente por causa disso. E por isso é que temos os climas diferenciados. Então os climas estão relacionados diretamente às zonas térmicas do nosso planeta. Tá ok? Algo estranho e poderoso está acontecendo no núcleo da Terra, que vem causando a mudança rápida do polo norte magnético do nosso planeta. E no vídeo de hoje vamos entender melhor o que está acontecendo e se essa mudança pode nos afetar. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e seja muito bem-vindo. O campo magnético da Terra se estende a centenas de milhares de quilômetros até o espaço, formando a magnetosfera. E essa magnetosfera é que ajuda a desviar a radiação solar e os raios cósmicos, impedindo a destruição da nossa atmosfera. Então, o campo magnético é extremamente importante para sustentar a vida aqui na Terra. O campo magnético do nosso planeta é produzido pela agitação do núcleo externo de ferro líquido que fica no centro da Terra, que apesar de ninguém nunca ter estudado diretamente o núcleo da Terra, os cientistas obtêm essas informações através de análises de ondas sísmicas e do próprio campo magnético. As últimas informações atualizadas sobre o campo magnético da Terra foram divulgadas no início de dezembro por uma equipe internacional de cientistas que apresentou a atualização mais recente do modelo magnético mundial chamado WMM 2020, que é um conjunto de simulações que estabelecem e prevêem o estado do campo magnético do nosso planeta e fornece precisão confiável às bússolas. E esse modelo magnético mundial é um esforço combinado da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, ANGA, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, e do Centro de Pesquisa Geológica Britânica. E essas últimas informações mostraram que o polo norte magnético cruzou o meridiano primário, saindo do Canadá para a Sibéria, a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Os cientistas preveem que esse movimento continuará, porém em uma taxa mais lenta de 40 km por ano. E para quem não sabe, o meridiano primário é um sistema de coordenadas geográficas, que é uma linha imaginária que marca o meridiano 0 graus de longitude, que é o ponto de partida para medir a distância leste e oeste ao redor da Terra. O WMM é o modelo padrão usado para uma ampla gama de sistemas posicionais e de navegação, como aviões militares, navios, submarinos e unidades de GPS que precisam e confiam nesse modelo para uma navegação precisa. Essas variações não têm efeito que possa ser percebido a olho nu, mas têm implicações no sistema de navegação marítima e na aviação, que usam a tecnologia para mapeamento, rastreamento de satélites e gerenciamento de tráfego aéreo.
E uma das principais mudanças estão sendo feitas nos aeroportos, que já tiveram que mudar o nome de algumas de suas pistas, que são numeradas de acordo com a bússola. Desde que os polos magnéticos foram descobertos em 1831, o Polo Norte magnético se deslocou cerca de 2.000 quilômetros da península de Boothia, no extremo norte do Canadá, até o Mar Ártico. E essa jornada tem sido em torno de 9 quilômetros por ano. Mas, curiosamente, nos últimos 20 anos, o Polo Norte se moveu muito rápido. Ainda não se sabe, ao certo o que está causando essa mudança, mas sem dúvida está relacionada à dinâmica interna do nosso planeta. A cada 5 anos é lançada uma nova versão do modelo magnético mundial, então a atualização de 2020 já estava programada, porém em fevereiro de 2019 foi necessário lançar essa atualização antes do previsto devido ao rápido movimento do Polo Norte magnético, e agora a próxima atualização será em 2025. Atualmente não se sabe se os polos magnéticos da Terra estão encaminhando para uma inversão ou se ele vai se fortalecer novamente. Sei que uma das grandes preocupações das pessoas que acessam esse assunto pela internet é a questão da mudança dos polos magnéticos e o que acontecerá se houver essa mudança. Uma das coisas que é compreendida pelos cientistas é que o campo magnético da Terra mudou sua polaridade muitas vezes ao longo dos milênios e que essas mudanças não causaram nenhuma catástrofe ou destruição em massa. Mas como eles podem saber disso? Através de registros geológicos. Os fósseis fornecem dados importantes quanto à evolução biológica, datação e reconstituição da história geológica do nosso planeta. E através dos núcleos de sedimentos retirados do fundo do oceano, tem como os cientistas saberem sobre as mudanças de polaridade magnética, já que o campo magnético da Terra determina a magnetização da lava que é depositada no fundo do oceano. E essa lava solidificada cria um registro sobre as orientações dos campos magnéticos que ocorreram no passado. E através desses registros, os cientistas puderam ver que a última reversão dos polos aconteceu há cerca de 780 mil anos atrás, no que os cientistas chamam de inversão de Brunhes-Matuyama. E esses registros não mostraram nenhuma mudança drástica na vida vegetal ou animal durante essa reversão. Para que ocorra uma inversão de polaridade, o campo magnético precisa enfraquecer em cerca de 90%. Desde que aconteceu a última reversão dos polos, o campo magnético quase inverteu por 15 vezes no chamado de excursão, que é quando essas reversões não chegam a acontecer por completo e são temporários. Elas são caracterizadas por movimentações temporárias dos polos magnéticos, que pode até ultrapassar o Equador, mas volta novamente. A última excursão ocorreu há cerca de 41 mil anos atrás. Não tem como saber ao certo se a mudança dos polos podem ocorrer. Alterações no campo magnético da Terra indicam que há uma possibilidade, e um desses sinais é o enfraquecimento de 15% no campo magnético do nosso planeta nos últimos 200 anos. Apesar de não haver relatos de grandes catástrofes envolvendo essas mudanças do campo magnético, o seu enfraquecimento de certa forma é preocupante, já que um campo magnético fraco certamente levaria a um aumento da radiação solar na Terra, podendo prejudicar algumas espécies animais ou vegetais devido ao aumento da exposição à luz ultravioleta. Se as tendências continuarem, o campo magnético do nosso planeta poderá reverter novamente em 1 ou 2 milênios, e antes disso, o campo poderá continuar enfraquecendo, e dentro de um século poderemos enfrentar sérios problemas. Enquanto isso, os cientistas estão estudando e trabalhando bastante para entender por que o campo magnético está mudando tão drasticamente. Existe um assunto bem interessante que vou deixar para o próximo vídeo, que é sobre a anomalia do Atlântico Sul, que é uma vasta região do campo magnético da Terra que está entre a América do Sul e a África, e que é de cerca de 3 vezes mais fraca que a força do campo nos polos. Um assunto bem interessante, que inclusive foi uma indicação de um inscrito e apoiador aqui do canal, o Vadis Belaver,
Obrigada pela indicação, Vades, e em breve colocarei esse vídeo aqui para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e se gostou, deixa aqui o seu like e compartilhe essa notícia importante com seus amigos e familiares. Deixe sua opinião nos comentários sobre esse assunto e se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações na opção todos, porque assim você não perde nenhuma novidade aqui no canal. Um agradecimento especial aos meus apoiadores que contribuem com esse canal. Sei que para muitos pode parecer apenas um pequeno gesto, mas para mim significa muito. Muito obrigada aí pela contribuição de vocês. E se você também gosta desse canal como eles e deseja contribuir, o link vai estar na descrição e no final desse vídeo. Um grande abraço a todos, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!